Não há um lugar como o nosso lar. Para começar o século XX, este ano, nos Estados Unidos, Frank Baum lança a primeira narrativa fantástica norte-americana. Um dos clássicos infanto-juvenis vai contar a história de Dorothy, uma garota que vive no Kansas com seu tio e sua tia, e vem um tornado, e os tios se escondem, mas o tornado leva ela para a fantástica terra de Oz, e sem querer ela acaba matando uma bruxa. A sua casa cai em cima dessa bruxa, a bruxa má, e Glinda, a bruxa boa, dá um beijo nela para ela mostrar que ela está protegida, dá os sapatos da bruxa e manda ela ir até Oz, que Oz, o grande mágico, saberá o que fazer para que ela volte para casa. Isso é só o início de uma grande aventura que a Dorothy vai começar. Esse livro, ele é cheio de simbolismo. É um livro que eu me apaixonei muito quando eu li. Eu li rapidinho, porque eu não conseguia parar. E cada significado que os personagens têm quando você tá lendo a versão comentada, né, da narrada. Então você vai descobrindo outras coisas, e aí eu fui procurar análise psicológica, referência, e o tanto de coisa que as pessoas pegam desse livro e conseguem abstrair daí. Não tem como uma pessoa consegue pensar nisso, ou caramba, tem tudo a ver. E em resumo, ela vai atrás de Oz, e nessa sua aventura ela conhece o lenhador de lata, o espantalho e o leão covarde. Espantalho e o leão covarde. E eles também têm desejos de que o mágico de Oz os atenda, dando coragem ao leão, dando o cérebro, inteligência para o espantalho, e dando o coração para o homem de lata, né? E aí é muito legal cada detalhe, porque a Terra de Oz, ela é muito diversificada, ela tem vários povos. Eram 4 bruxas, em que eram divididas 2 bruxas boas, 2 bruxas más. Uma delas, a Dorothy, mata quando chega, sem querer. E aí eles vão andando por lugares que são lindos, mas descrições você fica encantado. Por exemplo, a Terra das Porcelanas, que é tudo de porcelana. As pessoas, as vacas, tudo são de porcelana. E aí eles têm que tomar cuidado para não quebrar as pessoas. E o simbolismo tem, como você tratar, é muito interessante. E aí eles vão tendo essas aventuras, e você vai descobrindo histórias antigas de Oz. Então, por exemplo, quem é a Glinda, essa bruxa boa, porque ela é bruxa boa, por que alguns macacos servem a bruxa má, e por que Oz é tão famoso, a Cidade das Esmeraldas, porque ela é o centro lá, o polo dele. E são coisas interessantes que são... Você se apaixona ainda mais pela história, você vai entrando, e o escritor, ele vai fazendo com que você se insira como se fosse na narrativa e no contexto histórico. É como se você estivesse lendo um livro que ele fosse uma história romanceada dos fatos reais daquele povo, como por exemplo Rios Turvos, que a gente falou, que são fatos históricos e tem um romance ali por trás, fictício. E é um marco muito grande, porque o livro ele é escrito praticamente na virada, né, do século. Ele é lançado em 17 de maio de 1900. E 2 anos depois você já tem um musical, e já alguns anos depois lançou o filme. E é um livro muito marcante para a literatura. E ele tem frases também muito marcantes que passam por gerações, e que elas analogicamente querem dizer todo um contexto, todo um sentimento maior. Novamente, assim como na Alice você tem uma zona de escape, em Oz você tem isso, porque no início do livro mostra que a vida da Dorothy é super entediante. Ela vive no Kansas, só o tio, a tia, Totó, uma casa no meio do nada, e uma vida sem muitas alegrias, sem muitos sonhos. E quando ela chega em Oz, tudo isso muda, porque ela vai viver grandes aventuras e ela vai ter um objetivo.
que é ir atrás de Oz pra conseguir o que ela quer. Então isso vai motivar ela a fazer tantas coisas, às vezes perigosas, que eles vão ter que enfrentar, quanto reflexões e como ajudar os amigos. É um livro que vai falar muito de amizade, porque um apoia o outro. Então vai fazer um contraste muito grande com a vida dela ali naquele mundo surreal e no mundo real, porque vai ter muito mais alegria, ela vai estar motivada, ela tem um desejo, mesmo esse desejo sendo embutido de algo dessa vida passada, muito, talvez sem tantas coisas interessantes. E quando os três amigos se juntam a Dorothy para ir atrás do mágico, é interessante que você percebe na leitura, mas o livro vai deixar isso bem enfatizado no final, que aquilo que eles buscam, eles já têm. Eles só não perceberam isso. E você vai ver atos de coragem do leão, atos de bondade do homem de lata e super inteligência no espantalho antes deles chegarem a Oz. Mas eles não percebem isso, porque o foco deles está em outras coisas, e aí eles acham que só podem alcançar o que eles desejam se outra pessoa der. Não se eles verem que eles já têm aquilo mesmo. E justamente por isso, o livro ele vai passar muita mensagem não só com esses três personagens, mas com as bruxas, com as pessoas que vivem ali, principalmente as pessoas que vivem na cidade das Esmeraldas. Eu não vou explicar o porquê, mas que nós temos que nos acreditar em nós mesmos e devemos evitar nos subestimar. Quando nós nos subestimamos, nós não desenvolvemos aquilo que nós poderíamos ter, que só nós podemos nos dar. O livro vai falar muito de moral, e porque eles estão ali ajudando uns aos outros, o certo e o errado. E quando eles chegam e vão conversar com Oz, principalmente quando Dorothy vai conversar com Oz, é o maior momento de crítica à moral. Porque você tem adultos, crianças. Você tem a Dorothy, que ela é uma menina assim, mas como esses personagens eles não alcançaram ainda, digamos, a sua maturidade em inteligência, a sua maturidade emocional, a sua maturidade, né, mental, na questão da coragem do leão. Então, talvez eles também não tenham chegado à maturidade. No filme, por exemplo, você tem, em parte, a história de Oz, né, inspirada nesse trecho do livro. E quando Oz vai contar a história dele pra Dorothy, e você vai ter um contraste muito grande entre ele e Dorothy. Então, ele que seria o adulto, e o ideal não tá nele, tá em Dorothy, que é só uma pirralha que chegou ali, que é estrangeira, que nem naquele lugar é. E nessa questão do companheirismo é interessante porque mostra o coletivo, que todos estão se ajudando, todos conseguem, mas ao mesmo tempo mostra esse individualismo, mostra que somos diferentes e que temos necessidades independentes de e por isso que a gente precisa um dos outros. Uma das frases do livro, né, que foi muito expressa no musical e no filme é: não há lugar como o nosso lar. A Dorothy ela acaba escapando. O destino faz com que ela escape e ela veja outro lugar de uma forma diferente. E isso vai fazer com que ela valorize aquele lugar interior chato que ela achava. Por causa disso, ela vai ter, não porque somente porque a tia Emma vai estar preocupada com isso, mas porque ela sente saudade, ela vai ver que ela também depende emocionalmente, não fisicamente total, mas faz parte dela aquele lugar e ela tem que estar ali. Mas aí a gente pode perguntar com que olhar você vê o mundo. Porque na cidade das Esmeraldas eles vão ter que usar óculos para uma determinada situação, para enxergar uma determinada situação. E para quê? Eles não precisariam daquele óculos, sabe? A posição que tem a situação. E a questão de sair, de voltar e de compreender é justamente porque nós temos que mudar os óculos. Temos que ver os outros e a nós mesmos através de outros olhares, através de outras perspectivas. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês viram, olhem e comentem as nossas redes sociais. Um beijo. Beijão.